Olá para você que acompanha a Conexão Américas. Nós vamos dar início agora ao programa que eu mais gosto, particularmente, né? Que é o Papo com o DG, que é aquele momento em que a gente aprende muito, né? Douglas Roberto, que está aqui ao meu lado, explica tudo pra gente, não é mesmo, Douglas? Imagina. Gente, que bom estar aqui novamente com você, que bom estar aqui com a Jéssica também. Estamos aí. É sempre um prazer, né? E hoje, gente, o nosso assunto é RFE. É um assunto que gera muita ansiedade. Eita, esse assunto é embaçado. É embaçado, gera muito medo nos nossos clientes. A RFE, gente, nada mais é, né, do que uma resposta da imigração dizendo que o que está ali no seu processo não é suficiente para a elegibilidade daquele visto que foi solicitado. Mas agora o Douglas vai explicar um pouquinho melhor para a gente, né? Isso mesmo, Douglas? O que você pode acrescentar? Então, literalmente é uma request for more evidence. É uma request, uma solicitação da imigração por mais evidências, Sim. por evidências adicionais. Quando o oficial que julgou o caso, quando ele analisou o caso, ele percebe que as evidências enviadas não foram suficientes para convencê-lo acerca daquele pleito, então ele solicita evidências adicionais. Certo. E às vezes a elegibilidade está posta. Na própria RFE, eu trouxe aqui uma para vocês. Olha, que maravilha, gente, só para vocês terem uma noção. Uma RFE, para que vocês entendam, nada mais é do que um texto da imigração solicitando evidências adicionais, tá? Sim. Essa aqui, por exemplo, veio com 5 folhas do nosso querido Class. Ele já foi aprovado. Tem até um depoimento dele. Eu não sei para que câmera eu olho, tá, gente? Essa aqui tá cheia. Hoje tá chique aqui. Agora a gente tá profissional. Então, nessa câmera, vamos lá. Essa RFE é do Class. E o Class, vocês podem acompanhar um recém-depoimento dele. Lá no nosso Instagram. No nosso Instagram, ele foi aprovado. Nós enfrentamos essa RFE e vencemos. Então, essa aqui, por exemplo, veio com 5 páginas, se não me engano. Mas nós já enfrentamos aqui, Jéssica, RFEs de 17 páginas. Caramba! Bastante difícil, bastante dura. E vencemos também. Mas vale deixar claro aqui, né, que receber uma RFE não é um significado de que Perfeito. O seu caso não vai ser, o processo não vai ser aprovado. Não tem nada a ver. Perfeito. Não. De forma alguma. Uma RFE não é motivo para você se desesperar. É claro que requer muita atenção. É um momento importante, é a última chance que a gente tem dentro do processo de transformar esse pedido num sim, numa aprovação, né? Eu diria que a RFE é essa última chance que a gente tem. Por isso a gente encara com muita responsabilidade. Sim. É claro que a gente não está dizendo aqui, Jéssica, que vamos ganhar todas, Sim. que o escritório ganha tudo, que a gente nunca perde. Isso não existe em lugar nenhum. Se você escutar de algum escritório, de algum profissional, que ele ganha tudo, que é 100% de aprovação, sai correndo de perto dele. Né? Ele é um mentiroso quanto mais. Corre Sim, dele, é. corre dele, porque ele não é transparente. Sim. E aí a gente é bom saber lidar. É bom nem lidar, né, com Sim, gente que não é transparente. Na dúvida, né? Mas há chance de reversão. Então, gente, mantenham a calma, né? E conversem com quem está cuidando, com o escritório que está cuidando do seu processo, que a Conexão Américas, aqui no caso, né, vai estar fazendo de tudo para ter a sua aprovação. Mas, Douglas, então, esse é um momento, né, em que o cliente ele fica muito emotivo, enfim, esse processo imigratório, né, e ele não quer ser questionado, isso é claro, ninguém quer ser questionado e receber uma RFE. Mas os escritórios que lidam, né, com o processo imigratório, a gente pode dizer que é comum receber a RFE, porque eu li que principalmente em casos de EB2NW, né, que é a maioria, na verdade, que a gente recebe aqui no escritório, que é muito comum receber RFE. Então, bastante comum. Isso. Muito mais comum do que as pessoas imaginam. Eu diria que 70%, quase isso. Eu estou arredondando, jogando para cima, mas quase 70% dos pedidos que chegam à imigração voltam, eles retornam com uma RFE. Sempre, é quase 70%. Esse é o índice. E aí não depende da competência do escritório. A gente ainda vai falar sobre isso. Sim. Às vezes sim, né? Às vezes a gente percebe um erro grosseiro de quem montou aquele caso, mas
a gente ainda vai falar sobre isso. Eu queria só abrir um parêntese, porque a RFE, às vezes, vem, na própria RFE, vem caracterizado que o peticionário, sim, cumpriu com os critérios de elegibilidade. Sim. Então, Douglas, a que se destina essa RFE? Ao NW, ao National Interest Waiver. Sim. Ele é um profissional que conseguiu demonstrar que é um advanced degree ou que ele é um profissional com habilidades excepcionais, porém, na hora de provar, de demonstrar que o empreendimento dele, que o esforço proposto tem mérito substancial, importância nacional, que ele está bem preparado para avançar no empreendimento proposto, que é benéfico para os Estados Unidos, abdicar de uma certificação de trabalho, do tal Labor Certification. Sim. É aí que a RFE se concentra. Muitas, tá? Várias RFEs não se concentram na elegibilidade objetiva do peticionário, se concentra no NIW. E às vezes, sim, às vezes se concentra na elegibilidade e às vezes se concentra em tudo. Né? Ela vem criando objeções em praticamente tudo. Né? É isso que eu ia comentar agora, gente. A RFE ela pode vir com algo simples, né, como questionando uma tradução que não foi bem feita, ou porque faltou um business plan, né? Ou então o oficial mesmo, ele pode estar questionando todo o processo, né, Douglas? Pode sim. Então, pode é o que você falou, pode ter 5 páginas, como pode ter 20 páginas também. É, um processo, às vezes, é bastante extenso, o processo geralmente tem aí em torno de 1000 páginas. Né? Caramba! Então, dependendo do tamanho do processo, da quantidade de evidências que você apresenta para a imigração, depende de uma série de fatores. Então, você pode também esbarrar com um oficial não tão qualificado, né? E aí ele não entende exatamente o que ele está lendo, e você precisa, na RFE, na resposta de RFE, você precisa ser mais assertivo, mais cirúrgico. Aí é o momento que a gente costuma dizer que o menos é mais. Né? Então, responder uma RFE é talento também, é uma arte. Com certeza. Né? Tem que saber entender a mente daquele oficial. Às vezes o questionamento é até simples, né? Mas gera um medo, é óbvio. E o agente, vale lembrar assim, que o agente ele não tem conhecimento de todas as profissões, né? Então ele pode também estar querendo só ter mais detalhes sobre o que você está colocando ali no seu processo, né? Exatamente. Douglas, o que você acha que passa na cabeça do cliente que recebe uma RFE, que o escritório, como você falou agora há pouco, né? Agora a gente vai voltar no que o Douglas começou a falar. Que o escritório ele não é competente, que ele não fez uma boa petição. O que você acha que passa pela cabeça do cliente? Olha, tem criança assistindo. Muito cuidado nessa hora. Porque o que passa pela cabeça da pessoa na hora que ela recebe a RFE pode não ser autorizado nesse horário, né? Mas o cliente fica muito irritado. Na maioria das vezes fica muito irritado, triste, frustrado. Esse é o sentimento que toma o coração de todo mundo que recebe uma RFE. É muito difícil a pessoa receber uma RFE e ficar feliz, tranquila. Não, ninguém fica, né? Ninguém gosta. A gente só tenta acalmar, né? Ninguém gosta. E aí é o momento em que, sim, a competência do escritório é colocada em xeque. Muitos clientes... Porque o escritório, mal comparando, é como se fosse um treinador de um time de futebol. Se o time ganha, ainda que com resultado apertado, ainda que sofrendo pressão do outro lado o tempo todo, mas o time ganhou, ele é um excelente técnico. Que importa, né? É o resultado que importa. Então, é mais ou menos assim que o cliente reage, como uma torcida de futebol. Se o escritório aprova aquele caso, consegue uma aprovação sem RFE, é o melhor escritório do mundo. Aí o Douglas é o cara. Com certeza, é o cara, A né? equipe arrebenta, a gente fica bonito. Com certeza. Mas se vem uma RFE, a nossa competência é questionada, sim. É questionada, né? É questionada. Isso às vezes me
me entristece um pouco. Porque não é uma coisa comum e não depende da gente, né? Depende do agente que vai estar avaliando o seu processo. E como a gente já falou várias vezes aqui, ele pode só querer mais informações, até simples, né, Douglas? É verdade. Então não matem a gente, né? Não, e mais, eu aqui recebo RFEs de outros escritórios que, por ética, eu não vou dizer o nome, evidentemente, sim, mas eu recebo muitos clientes que não estão satisfeitos com o escritório que está cuidando do caso e nos procuram. Douglas, eu fiz o meu processo com o escritório A, B ou C e eu recebi uma RFE e eu não estou sentindo confiança no trabalho deles e eu queria que vocês respondessem. E aí, quando a gente pega a RFE para dar uma lida e quando a gente tem, porque dificilmente a gente tem acesso à petição, sim, nesses casos, mas quando a gente tem acesso à petição, a gente percebe alguns erros grosseiros, por isso que eu disse que, em alguns casos, o escritório não tem realmente nenhuma culpa. Sim, né? Mas o escritório outros... fez o melhor que pôde, mas existem sim situações em que o escritório ou o profissional ou o próprio peticionário, porque ele pode ser um self-petitioner, né? Ele pode ser um auto-peticionário, ele mesmo escreveu a petição, ele mesmo fez tudo, mas cometeu alguns erros por inexperiência. E aí a gente percebe isso claramente na petição, quando a gente tem acesso, e a gente percebe as objeções do oficial de imigração nas RFEs. Então, dá para a gente ter um termômetro de se realmente o escritório fez o trabalho dele e foram objeções naturais do oficial. Se o caso também não era um caso necessariamente bom, não, nós temos esbarramos com situações assim de vez em quando, que o caso de fato não é o melhor caso, né? Nós temos profissionais de todas as áreas e esses profissionais apresentam evidências, uns conseguem reunir muitas evidências, sim, outros, embora a sua alta performance e competência, eles não conseguem materializar isso. Sim. A materialização da sua competência, da sua performance é muito importante para o processo. Se você não consegue materializar isso, o processo é frágil, né? E a gente não tem como fazer milagre. E aí, quando você apresenta isso para o USAS, às vezes você esbarra com um oficial um pouco mais rigoroso e aí vem vai questionar, né? uma RFE cheia de questionamentos. Também, eu faço meu deverzinho de casa, né, gente? Porque também trago as minhas dúvidas pro Douglas. Eu li também que tem escritório que, um exemplo, a RFE traz 5 pontos ali, né? 5 pontos foram questionados, por exemplo. O escritório simplesmente responde 2 e os outros 3, deixa passar. E isso vai gerar uma negativa? Pode gerar uma também, negativa. Né, Douglas? Pode gerar uma negativa. Então é essencial que você se debruce sobre cada objeção. Sim. E que você enfrente cada objeção. Significa isso que você vai conseguir, é garantido que você vai conseguir uma aprovação? Não. Junto à imigração americana, não existe nada garantido. Esquece essa palavra. É garantido, eu escuto muito isso, essas perguntas assim, é certo que eu vou conseguir? Não tem nada certo. Aquele escritório ou aquele profissional que te prometer isso, que é 100% de certeza, cuidado, de novo, cuidado com essa pessoa. É importante que você tenha alguém cuidando do seu caso que seja transparente, que seja honesto, que seja verdadeiro e que diga para você, ainda que não seja aquilo que você quer ouvir, mas que diga a você a verdade, que coloque diante de você as chances, se você tem mais ou menos chances. Isso é possível diagnosticar. Sim, lógico. Isso é possível definir. Tem mais ou menos chance? Ok. Agora, garantir, cravar que vai ser possível, isso é leviano. Isso aí estão querendo pegar seu dinheiro, né? A realidade é essa, porque a gente tem que trabalhar com a realidade mesmo, né? Com a realidade de fato, né, Douglas? Então a gente não pode garantir nada. Mas quando você recebe uma RFE, há grande chance de reversão, né? E vale lembrar também que, claro, né, a Conexão Américas vai preparar uma resposta eficaz, não é mesmo, Douglas? Para correr atrás disso, e é por isso que a gente tem um alto índice de aprovação, não é mesmo? As RFEs, a gente sim
tanto nas petições iniciais quanto na fase de RFE, nós temos um alto índice de aprovação. É só olhar o nosso Instagram, aprovações recentes, inclusive, e aí contra fatos não há argumentos. Né? Então, pessoal, fiquem tranquilos, nada está perdido. Não sofra por antecipação. Não, a ansiedade já é grande, não piorem o que já está acontecendo lá, porque a ansiedade já está rolando, então não piorem essa situação. Douglas, agora uma curiosidade que eu acho legal também falar para o pessoal. Toda RFE ela vem com um código, lembrando que a gente não sabe quem é o oficial que está tratando lá do seu processo, porém toda RFE ela vem com um código, né, do oficial. Sim. Então com esse código a gente consegue fazer um mapeamento, saber mais ou menos o que a gente já recebeu com aquele código, né, que é de tal oficial, e com isso a gente já consegue preparar uma resposta que a gente de repente já deu antes, né? A gente consegue fazer ali fazer um mapeamento mesmo de como aquela pessoa ela costuma agir, o que ela costuma questionar, como a gente deve responder. Vamos falar sobre isso um pouquinho, que isso é legal. Eu queria mostrar aqui para o meu câmera isso aqui, ó. A Jéssica está falando disso aqui. Aqui vem a assinatura da diretora do departamento e aqui embaixo tem officer. Aqui tem um código. Esse aqui, ó. Não tem nome, né? Não tem nome. Só o código, esse é o oficial que julgou, que analisou o caso. Não foi ela. Ela apenas assina como diretora do departamento. Mas o officer, né, o oficial que julgou o caso, ele é reconhecido por um código, por um número. É isso. Então, quando nós identificamos que esse código se repete algumas vezes, em algumas RFEs, então nós reunimos todas as RFEs. Olha, eu vou dar uma dica aqui de ouro, hein? Vou entregar a estratégia do escritório. Então, nós reunimos esses códigos, quando eles se repetem, reunimos essas RFEs e estudamos cada RFE que foi emitida pelo mesmo oficial. A aprovação que a gente já teve com a RFE que veio com aquele código. E aí entra o talento da gente conseguir entrar, mapear a mente desse oficial, entender as objeções mais comuns e como ele reage às nossas respostas, e inclusive nas aprovações recentes. Então, isso é uma estratégia uma das estratégias usadas aqui pelo escritório. Mais um pulinho do gato aí para vocês, né? Ficarem cientes. E viu? Chega. Chega, o resto é com a gente. É com o Douglas. Ô Douglas, vamos lá. Toda vez que a gente recebe uma RFE, tá bem claro o que o oficial quer? Assim, o que ele tá questionando mesmo é assim, não, isso aqui não serve. Ou não, ele vai questionar e buscando uma resposta, né? Sim. Agora, tem muito copia e cola, viu? Muito Ctrl+C e Ctrl+V. Se você pegar as RFEs, colocar lado a lado, você percebe que tem muito... Mas é gritante. Alguns erros, inclusive, são cometidos. Por exemplo, atribuir àquele peticionário uma profissão que não é a dele. Sim. Vejo muito isso acontecer. Nós recebemos uma RFE de uma esteticista e na RFE vinha dizendo que ela não conseguiu comprovar 10 anos de experiência como mecânica de aeronave. Tudo a ver, né, gente? Então, assim, em momento nenhum nós atribuímos a ela a função de mecânica de aeronave. Então, isso é mais comum do que as pessoas imaginam. Caramba, mas é um erro da imigração. É um erro grosseiro. Grosseiro mesmo, mas né? Existem vários. Eu citei um, mas existem vários erros bastante comuns. E a gente percebe que quem sou eu para falar aqui, para julgar a capacidade do agente ou do oficial de imigração. Mas a gente percebe uma falta de capacidade em alguns analisadores, porque as objeções não são claras, muitas vezes. Eu não estou aqui generalizando, tá? Lógico. Alguns casos as objeções não estão claras. Em várias RFEs fica muito claro para a gente que a pessoa não leu,
ela fez uma leitura dinâmica do processo e porque ela deve estar cheia de casos para poder despachar, então ela foi fazendo leitura dinâmica, Ctrl+C, Ctrl+V. Não faz o dever de casa que nem a Conexão Américas, não faz, porque a gente faz para responder, mas eles não fazem para mandar, é mais ou menos isso, né? E aí a gente acaba tendo que mandar para eles mais do mesmo. Pois é. E aí sim, pontuando, colocando em letras garrafais, rezando para eles lerem destacando, fazendo um highlight no ponto de objeção. Entendi. Porque ele demonstra claramente que não leu o material que foi enviado. Acontece bastante. Acontece, né? Ô Douglas, quanto tempo o cliente, a empresa, né, no caso, tem para responder essa RFE? Geralmente são 90 dias. Mas o que acontece? Principalmente quando o caso ele é consular, até que essa RFE chegue no endereço no Brasil, há um atraso substancial de, às vezes, mais de 30 dias. Caramba! Então você já não tem 90, porque você só vai conhecer o teor das objeções com a RFE na mão. Com certeza. E ela não é enviada por e-mail, ela não é disparada no seu WhatsApp. Não, ela vai ser enviada pelo correio, certo? Então, tem que aguardar. Acaba atrasando um pouco o processo. Atrasa. Nem sempre a RFE chega na data que vem no próprio aviso, né? Sim. Quando a imigração dispara uma RFE, ela lança aquilo no sistema. A própria pessoa pode consultar, se ela tiver o número do I-140 dela, o número do processo, ela vai no site da imigração, bota lá no Google assim, ó, My Case Status, My, M-Y, Case, C-A-S-E, Status, tá? Com S mudo. E aí você vai ver que uma das primeiras, se não a primeira página, é a página do USCIS para você colocar o número do seu processo. Quando você digita o número do seu processo ali, você vai ter o status do seu processo. E se uma RFE foi disparada, você vai ver ali esse report, né, essa publicação da decisão da imigração. Ela decidiu enviar para você uma RFE. E nessa notificação que fica disponível nesse site que eu falei, vem geralmente escrito que a RFE vai chegar na sua residência até o dia tal. Só isso. E se não chegar até o dia tal, que você entre em contato com a imigração. Geralmente ela não chega no dia. Aí qualquer um fica doido, né? Ela não chega. Geralmente não chega. Demora. E aí o pessoal liga, né? Então, é legal falar isso também para as pessoas saberem como que é, né? E não achar que está acontecendo só com ela. Não é, gente. Geralmente não chega na data, e aí a gente tem que entrar em contato com a imigração, solicitando, às vezes, uma segunda via, e às vezes não temos nem que solicitar uma segunda via. A experiência diz, espera que vai chegar. Por isso é importante o suporte também da empresa, que a empresa já está acostumada, né, com esses detalhes e vai passar tudo para vocês, deixar vocês mais tranquilos, né, para esperar, enfim, né, Douglas? Exatamente. Agora, respondendo a sua pergunta, isso impacta, evidentemente, no prazo, que já não são mais 90. Aí a pessoa, quando recebe a RFE, já passaram-se 30 dias, 40 dias, então ela vai ter aí 60 dias, 50 dias para responder. E dependendo da RFE, geralmente é um tempo suficiente, nós nunca perdemos prazo de cliente aqui. Nunca perdemos prazo de cliente. Nunca. Mas é nunca mesmo. Né? Nunca. Então não fique preocupado. Prazo aqui é uma coisa que a gente não vai perder. Nunca. Agora, nós vamos usar todo o prazo possível e necessário para responder aquela RFE da melhor forma possível. Com certeza. Isso é mais importante, né? Isso é importante. Às vezes, como dizia já minha avó, a pressa é inimiga da perfeição. Exato. Né? Tem cliente que às vezes liga, tem que responder logo, tem que acelerar, tem que responder agora, para amanhã, vamos embora. Não é assim. Eu costumo dizer para o cliente, não é no seu tempo, é no nosso tempo. E é para o seu bem.
Tá? Com certeza. Então, se eu precisar de 50 dias, eu vou usar 50 dias. Se eu precisar de 30, o tempo que for necessário, ele vai ser explorado, ele vai ser usado, até porque o escritório tem outros clientes, ele não tem só você, ele tem centenas, graças a Deus, são centenas de clientes. E aí nós temos, sim, uma ordem, né, de chegada. Sim. Então as RFEs vão sendo respondidas à medida em que elas vão chegando. E, claro, tendo cuidado sempre com o prazo de todo mundo. Claro. Mas elas vão sendo tratadas com muito carinho, com muita dedicação, porque eu entendo, todos nós aqui entendemos, que a RFE é a última chance que essa pessoa tem. E no final vocês vão agradecer, né? Ah, não por terem esperado. Não tenho dúvida. Ô Douglas, em quanto tempo eles respondem? Tem um tempo para eles responderem a RFE? Geralmente, a nossa resposta? Geralmente em até 60 dias. Tá? Mais um prazinho aí, né? 2 meses, bota aí. Mais 2 meses. Agora, eu não tenho observado isso não, tá? Eu tenho observado no máximo 40 dias. Tá vendo, gente? No máximo. Sim. Nós tivemos RFEs aqui respondidas em 1 semana, 2 semanas. Tá? Não tem um padrão. Eu só posso garantir que gira em torno de 1 mês a 40 dias. Maravilha. Ô Douglas, recebi minha RFE, certo? Tô com a minha RFE. Mandei a resposta. Isso já significa que eu vou receber um feedback positivo ou negativo, né? Ó, foi aprovado ou não. Ou eles podem mandar uma outra RFE em cima do que eu respondi. A imigração, ela pode mandar quantas RFEs ela quiser. Né? Normalmente não acontece isso. Mas normalmente não acontece. Tá? Você pode apresentar uma resposta às objeções e ele ainda... Tá, eu estou quase aprovando, mas ainda não estou satisfeito com esse ponto aqui. Tô acreditando em você, mas fala mais um pouquinho. Clarifica melhor para mim esse ponto. Pode acontecer. Nós já tivemos aqui no escritório um caso de 2 RFEs. Né? E tem a entrevista desse casal que passou por essa experiência. É uma entrevista longa, mas eu sugiro que você assista, com o casal Thalita e Fabiano. Está no nosso Instagram. Eles receberam uma RFE, tudo bem que é a segunda RFE, já foi na fase de admissibilidade, porque o Fabiano foi preso por dirigir sem habilitação. Né? Estava com a habilitação do Brasil, mas a 94 dele estava vencida. Bom, se você quiser conhecer a história, acompanha lá a entrevista que eu fiz com a Thalita e com o Fabiano. Ele foi preso e aí essa prisão rendeu uma segunda RFE já na fase de admissibilidade. Mas deu tudo certo no final, Deu tudo certo, a entrevista do casal tá aí. Amém. Ô Douglas, pra gente finalizar agora, qual é a diferença entre RFE e NOID? Então, a NOID, ela já é uma intenção de negar. É uma carta um documento que a imigração manda para o peticionário, já manifestando a intenção de negar o caso. Preparando o psicológico dele. Eu diria que sim, para a pessoa já se preparar para uma negativa. Aí eu vou te dizer que aí é muito difícil, reverter. Aí é mais preocupante, né? Aí realmente é preocupante, é muito difícil. Eu diria que neste caso, aquele que está cuidando do seu processo já deve se preparar para um refile, já deve se preparar para uma appeal, se for o caso, uma apelação, já deve começar a alinhar o passo seguinte àquela negativa. Maravilha. Então, gente, uma RFE é o mínimo ali, né, Douglas? Não é motivo para tanto. Não. Uma NOID é uma coisa muito pior, como vocês puderam ouvir agora. Sim. Então, é isso. Acho que esclarecemos todas as dúvidas. Quer acrescentar mais alguma coisa? Eu gostaria de acrescentar um aspecto psicológico. Eu gostaria de reforçar o que você não deve sofrer por antecipação. Câmera, fecha aqui em mim. Deixa eu falar para ele aqui, para essa aqui. Não é motivo para você sofrer por antecipação. Calma. Independente da sua fé ou não fé, existe uma passagem na Bíblia que fala que abismo atrai abismo. Então, cuidado com aquilo que você confessa, cuidado com aquilo que você declara, cuidado com a energia que você libera, cuidado com as palavras que você libera. Ah, já era, tá vendo? Não falei, olha aqui.
Tá vendo? Não vai dar certo. Olha, e aí começa uma sucessão de declarações negativas antecipando a derrota, quando na verdade nós temos diversos casos aqui que estão documentados em vídeo no nosso Instagram, casos de RFE muito difíceis e que revertemos. Então não é o fim do caminho, é uma pedra no caminho. E que a gente vai trabalhar para afastar essa pedra e irmos em frente, seguirmos em frente. Então calma. Esse momento em que você recebe a RFE, respira fundo, confia e vamos em frente. Tá bom? Porque ainda que o pior aconteça, que venha uma negativa definitiva da resposta que apresentamos para a imigração, ainda assim não vamos abandonar você. Vamos com você até o final. Ah, negou. Vamos fazer um refile. Vamos aplicar o caso novamente. Vamos pensar numa alternativa. O escritório, caiu um negócio aqui, deixa. Não precisa mexer na edição não, viu? Vida real. É a vida real. Então, não se desespere. Não se desespere. Acalma o teu coração, confia, espera, o escritório vai entrar em contato com você, pelo menos a Conexão Américas. Eu não posso aqui falar em nome de outros escritórios ou profissionais, mas a Conexão Américas nós temos um departamento de RFE e que no momento certo vai entrar em contato com você para pedir a você documentos adicionais, para nos ajudar nessa montagem dessas respostas às objeções feitas pelo oficial de imigração. Confia, tá bom? Nem sei para onde eu olho, gente, para onde eu olho. Maravilhoso, aqui cuidamos também do seu psicológico, gente. Ou seja, busquem a Conexão Américas, eu amei. Tá bom. Então é isso, Douglas. Mais uma vez foi um prazer. Manifestem pensamentos bons, coisas boas ao universo, né? Que assim o universo também trará coisas boas, né? Como você acabou de dizer. Mandem suas dúvidas, temas, né, interessantes para vocês para o nosso Instagram. Entrem em contato com a gente, né, Douglas? E até a próxima. Até a próxima, como eu sempre faço. Um beijo. Beijão no coração. Tchau, tchau.